Oi, somos a Merck, o laboratório farmacêutico mais antigo do mundo. Há 100 anos, as histórias da Merck do Brasil se misturam. Sabe do que é feita a nossa história? De muitas gerações de Brasil. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Febrasgo Play, uma série de lives que reforça a missão da Febrasgo em promover educação e atualização científica, fornecendo informações confiáveis e diretrizes, com foco na valorização da saúde da mulher. Hoje abordaremos um tema extremamente importante, com o impacto transformador do diagnóstico precoce do diabetes na saúde da mulher. Agradecemos à Merck pelo apoio a essa transmissão ao vivo. Eu agora gostaria de apresentar as nossas palestrantes convidadas para hoje à noite. Nós vamos ter duas excelentes exposições. Primeiro vai ser a professora Rita Dardes, que é professora adjunta do Departamento de Ginecologia da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina. Ela é vice-chefe da disciplina de ginecologia endócrina e de climatério da mesma universidade. E é membro da Comissão Nacional Especializada do Climatério da Febrasgo. Boa noite, Rita, muito obrigada. Boa noite, é um prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. E eu já vou também apresentar a nossa segunda palestrante, que vai ser a professora Érica Paniagua. A Érica, muito bem-vinda, Érica. A Érica é endocrinologista, é mestre e doutora em endocrinologia pela Federal do Rio de Janeiro e é professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde. Muito prazer estar com você aqui, Érica. Está sem som, Érica. O prazer é todo meu fazer parte de uma discussão sobre um tema de extrema relevância aí para a saúde feminina. Sem dúvida nenhuma. A gente vai ver, vocês vão acompanhar com certeza aí ao longo das exposições, a importância e a relevância desse tema, né? Tendo em vista aí a questão da obesidade, né? Da questão toda aí da síndrome metabólica tão incidente, tão prevalente hoje na nossa população, infelizmente, e todas as repercussões, né? Especialmente aí no sistema cardiovascular, que isso representa para a nossa população. Né? E nós, como gineco-obstetras, temos uma importante missão aí ao longo dos nossos atendimentos, acompanhando mulheres, né, em todas as faixas etárias da sua vida, e isso nos traz uma oportunidade muito grande de poder exercitar e oferecer algum tipo de intervenção que possa ser o fator modificador na vida dessas mulheres, né? Então, acho que vai ficar muito claro, vocês vão acompanhar essas aulas que estão extremamente interessantes, e no final nós queremos perguntas, por favor, para poder explorar aí as nossas duas professoras com todo o brilhantismo que elas vão apresentar aqui. Então, muito obrigada, gente. Eu vou já dar início. A Rita, então, vai nos falar um pouquinho sobre como realizar o diagnóstico, vai nos mostrar os intervalos dos exames de glicemia de jejum e hemoglobina glicada, e também vai comentar alguma coisa sobre a questão de como fazer o tratamento, né, no sentido de prevenir esse diabetes, conforme os estudos aí que a Rita vai nos apresentar. Por favor, Rita, todo teu aí a tela. Bom, muito obrigada. Hoje, então, nós vamos falar do impacto transformador no diagnóstico precoce do diabetes na saúde feminina. Não tenho nenhum conflito nessa apresentação. Vamos falar, então, qual a importância, né, de fazer essa detecção do pré-diabetes e do diabetes na mulher. Ele tem impacto direto no ciclo menstrual. Nós sabemos que ele pode desregular, quando você tem uma hiperglicemia, você pode desregular o ciclo, interferindo na ovulação, promovendo ciclos anovulatórios e alterando a produção hormonal dessa mulher. E, além disso, as mulheres que são diabéticas, elas podem ter mais dificuldade no controle da glicemia durante a segunda fase do ciclo. E também a fertilidade pode estar impactado, né? Você pode ter, nesse descontrole da glicemia, essa irregularidade, essa anovulação e estar com dificuldade para engravidar. Está muito associado, gente, ao SOP. Nós sabemos
que o SOP está envolvido com resistência insulínica na sua maior parte das vezes, né, em quase 70%. E também está associado o diabetes com a menopausa precoce. E o que também o diabetes impacta na mulher? Na idade da gravidez. Os estudos mostram que elas engravidam mais tardiamente do que as mulheres não diabéticas. E quando elas engravidam, elas têm maior comorbidades, elas têm maior prevalência de aborto espontâneo, macrosomia, pré-eclâmpsia, parto cirúrgico e malformações congênitas, em especiais as cardíacas. Além disso, na nossa clínica diária, nós sabemos o quanto impacta candidíase de repetição, a Gardnerella vaginalis, a vaginose bacteriana, porque essas mulheres, elas têm um pH alterado, então elas propiciam a essas infecções de repetição, inclusive para cistites de repetição. Elas também têm maior prevalência de risco de vulvodínia, síndrome dolorosa vulvares, por causa da neuropatia sensorial dolorosa. E, sem dúvida nenhuma, o que a gente tem que evitar, que é sistêmico, são as complicações do coração, das artérias, da retina, rins, nervos. Elas apresentam muito mais baixos HDL, altos níveis de triglicérides, e elas morrem em 66% por doença cardiovascular. E tem menor expectativa de vida, e as mulheres que têm menor do que 50 anos, elas infartam mais e têm mais AVC do que as não diabéticas. E também o que a gente aprecia nelas é que o estradiol, que ele é cardioprotetor, ele se perde essa função nas mulheres diabéticas. Então, nós temos que ter esse olhar global, sendo nós, os clínicos da mulher, né, em especial nessa mulher na transição menopausal e pós-menopausa, que ela tem muito risco de desenvolver esse diabetes tipo 2. E nós sabemos da importância. Por que elas têm, né? Porque o estradiol é de extrema importância no sistema geral dessa mulher. Ele tem uma ação no balanço energético, né, dessa mulher. Portanto, ela perde na menopausa, ela ganha obesidade. Ele tem também uma importância, o estradiol, na saúde dos adipócitos. Quando você perde, esses adipócitos se transformam e ficam mais inflamatórios, também propiciando a obesidade. A função das células beta do pâncreas também se afetam com a queda do estradiol, assim como a resistência insulínica a nível hepático e também a nível muscular. E também temos uma alteração dos macrófagos, fazendo com que haja processo maior de aterosclerose. Gente, então tudo isso por meio dos receptores alfa e beta, durante essa transição e pós-menopausa, eles podem fazer com que haja maior risco de desenvolver a doença. O pré-diabetes está linkado em vários trabalhos em meta-análises como esta, mostrando uma ligação direta, um incremento de 18% de risco cardiovascular. E o diabetes, pior ainda, o próprio diabetes, vejam nesse gráfico, que ele realmente aumenta a morte vascular entre essas mulheres. Essa curva difere muito entre as não diabéticas e as diabéticas. Elas morrem mais, em especial na mortalidade cardiovascular. Então, em quem nós devemos pesquisar o pré-diabetes e o diabetes? Nós devemos pesquisar em qualquer mulher acima de 35 anos, naquelas que têm 35 anos com sobrepeso ou obesidade e que elas apresentem também fator de risco. São eles: histórico familiar de diabetes tipo 2, em parênteses de primeiro grau, histórico de doença cardiovascular, hipertensão arterial, quando tem HDL muito baixo, abaixo de 35, ou triglicérides acima de 250, as pacientes com SOP é mandatório fazer investigação, o acantose nígricas, que é patognomônico de resistência insulínico, e aquelas pacientes com sedentarismo.
E aquelas que também desenvolveram pré-diabetes em algum exame, se faz necessário a investigação. E também se teve diabetes gestacional ou um recém-nascido GIG. Também a gente tem que pesquisar. Além disso, nós podemos aferir o score finlandês de risco de diabetes, que é uma ferramenta para risco de desenvolver diabetes tipo 2, que se ele for alto ou muito alto, também deve ser mandatório investigar. E qual é, na nossa anamnese, algum sinal e sintomas típicos, né, da hiperglicemia? Poliúria, a polidípsia, a polifagia, a perda inexplicável de peso e a desidratação. E aqueles sinais e sintomas sugestivos, noctúria, a visão turva, o cansaço, aquelas infecções recorrentes, sempre pensar nisso, e má cicatrização. Então, vamos agora aos critérios laboratoriais para o diabetes tipo 2. Então, nós temos aquela paciente que tem glicemia de jejum menor ou igual a 99, está normal. Se ela tiver entre 100 e 125, ela é denominada diabetes, pré-diabetes. Se ela tiver acima ou igual a 126, é considerado diabetes. Se você se você tiver uma glicemia, por acaso, mais aqueles sintomas que nós comentamos, e essa glicemia vier acima de 200, é diabetes. Se vier, isso é novo na diretriz, foi revisado agora recentemente, e o Brasil foi o primeiro país a ter publicado isso, que a glicemia de 1 hora, na curva glicêmica de 1 hora, que você consegue fazer diagnóstico e você melhora esse diagnóstico. Vai ser menos custoso e muito mais fácil para essa paciente fazer após 1 hora. Se vier abaixo de 155 é normal, entre 55 e 208 é denominado pré-diabetes e acima de 209, diabetes. E a clássica glicemia de 2 horas, com teste de tolerância com 75 gramas, nós vamos ter o normal abaixo de 140, o pré-diabetes de 140 a 199 e o diabetes acima de 200. E não menos importante, nós podemos usar a ferramenta da hemoglobina glicada, que se normal abaixo de ou igual a 5,6, entre 5,7 e 6,7, nós temos o pré-diabetes e acima de 6,5 o diabetes. Na gestação, como nós fazemos? Primeiro trimestre, vamos dosar uma glicemia de jejum nessa paciente. Se menor que 92, normal, 92 a 125, diabetes gestacional, acima de 126, essa paciente já era diabética fora da gestação. Durante a semana 24, temos que fazer a curva glicêmica, o teste de tolerância de 2 horas, e neste teste, se tiver entre 92 e 125, o jejum é considerado diabetes mellitus gestacional. Se tiver 1 hora acima de 180 ou 1 hora 180, ou se tivermos a 2 horas entre 153 e 199. Novamente, se no teste ela já tiver um jejum de maior ou igual a 126 ou 2 horas maior ou igual a 200, ela já tinha diabetes e não sabia antes da gestação. Esse clássico estudo DPP, ele mostrou, foi publicado em 2002 no New England, ele mostrou redução da incidência de diabetes tipo 2 com intervenção de estilo de vida e o uso da metformina. Esse estudo foi percorrido, prospectivo, randomizado, duplo cego, que foi feito em 2,8 anos, com mais de 3.000 pacientes. E o que esse estudo mostrou? Que a intervenção de mudança de estilo de vida, como assim, uma perda de peso de 7%, e a adição de 150 minutos de atividade física moderada, conseguiu reduzir o diabetes mellitus em 58%. E o grupo de metformina, 850 miligramas 2 vezes ao dia,
conseguiu reduzir o diabetes mellitus em 31% comparado ao placebo, a quem não fez nada. Então, nós sabemos, a mudança tem sim impacto e o uso da metformina também tem impacto em redução de diabetes tipo 2, segundo o DPP. Esse gráfico mostra elegantemente como que o placebo se difere da metformina e realmente o estilo de vida foi superior à metformina nesse primeiro estudo. Tivemos um acompanhamento dessas mulheres por 15 anos, e neste acompanhamento, nesse segmento, o que nós conseguimos concluir neste segundo estudo? Que realmente tanto as medidas do estilo de vida quanto o uso da metformina a longo prazo, eles reduzem o surgimento do DM2 e não houve diferença em relação aos desfechos microvasculares entre os dois tipos de prevenção, mas ambos reduzem e são superior ao placebo, indicando o que é super importante a prevenção. Gente, a prevenção do diabetes por meio dessa intervenção de mudança de estilo de vida e medicamentosa. Vejam essa curva que vocês podem observar que ao longo dos 15 anos, a curva da metformina, ela vai se ficando muito próxima à curva da intervenção com estilo de vida. Então, mostrando que tanto o uso das duas maneiras são eficazes de reduzir o diabetes tipo 2. Como que a gente vai fazer o tratamento farmacológico? A gente se baseia em estudos de grande evidências, sempre estudos de evidência nível A e B, tá certo? E vejam o que foi a recomendação da diretriz de diabetes. Recomendação mandatória: mudança de estilo de vida, incluindo redução do peso com dieta saudável e aumento da atividade física. Isso é nível de evidência A. É recomendado para a prevenção do diabetes e isso não tenha dúvida que isso é mandatório. Recomendação não menos importante também, quando for necessário o uso de fármaco, nós vamos utilizar por recomendação a metformina, que está associado a medidas do estilo de vida e que deve ser considerado na prevenção do diabetes do adulto com pré-diabetes nas seguintes circunstâncias: idade menor que 60 anos, obesos com IMC de 35, mulheres com história de diabetes gestacional ou mulheres com SOP, com hipertensão, ou se elas tiverem a glicemia maior ou igual a 110, nível B de evidência. E podemos utilizar outros fármacos? Sim, mas o que essa diretriz fala é que ainda carecem de análise custo-efetividade o uso de outros fármacos. Então, era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Muito, muito bom, Rita. Foi excelente a tua explanação. Tenho certeza que as pessoas ficaram com bastante clareza aí sobre a questão do diagnóstico, as indicações do diagnóstico, quem rastrear e quem intervir, né? Que eu acho que depois a gente poderá, com certeza, explorar um pouquinho mais alguns desses temas. Muito obrigada mesmo. Eu vou, então, passar agora para a Érica, então, a professora Érica Paniago. Ela vai nos expor um pouquinho mais sobre a questão de a visão do pré-diabetes de fato, né? E, de novo, a gente vai estar abordando a importância de se fazer o diagnóstico precoce dessa paciente com o pré-diabetes e, novamente, né, em que ponto a gente deve iniciar um tratamento farmacológico, quando o estilo de vida ainda é importante, mas quando iniciar alguma terapia, e a importância que esse tratamento, ou que evitar-se, né, tratando essa paciente com pré-diabetes, na prevenção, especialmente aí de complicações micro e macrovasculares. Por favor, Érica, muito obrigada. Bem, pessoal, então, dando sequência, né, à excelente apresentação que a gente acabou de ter, eu vou falar um pouquinho sobre o pré-diabetes especificamente, né? E a pergunta que a gente sempre faz é se eu estou prevenindo o diabetes, se eu estou prevenindo complicações crônicas, ou os dois,
que seria o ideal, né? Essa minha declaração de conflito de interesse. E a primeira coisa que é importante a gente entender é que pré-diabetes não é um diagnóstico que a gente vai encontrar, por exemplo, no CID. É, inclusive, controverso se existe ou não, né? Se vale a pena ou não usar essa nomenclatura. Mas se a gente ignora esses valores intermediários de glicose, a gente acaba expondo o paciente a riscos. Então, como acabamos de ver, né, a glicemia de jejum entre 101 e 125, um teste oral de tolerância à glicose de 141 a 199, uma hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4, já vão me colocar o paciente com critérios para eu definir o pré-diabetes. E se a gente fosse colocar num sinal, seria o sinal amarelo, pensando em riscos, pensando em complicação e no risco de evolução para diabetes. Nós estamos diante de um quadro que tem uma prevalência muito alta no mundo todo. Se a gente olhar para o Brasil, a prevalência de intolerância à glicose, ela bate com a prevalência de diabetes mellitus. E é importante a gente lembrar que, em caso de diabetes mellitus, 50% das pessoas não sabem que têm diabetes. Então, imaginem esses pacientes evoluindo de um pré-diabetes, entrando em diabetes sem nem saber que um dia tiveram pré-diabetes. Então, quanto mais precocemente a gente diagnosticar, melhor é para o nosso paciente. E também acabamos de ver aí a resistência à insulina, né, a cantose nígricas como um marcador, o papel da resistência à insulina no pré-diabetes está ligado à síndrome metabólica. Se a gente pegar no nosso ambiente que ele é obesogênico, ele permite dar uma facilidade para o ganho de peso, e claro, associado a fatores genéticos, nós começamos a aumentar o tecido adiposo. O grande problema é que o tecido adiposo subcutâneo ele tem uma expansibilidade limitada. Cada um vai ter a capacidade de expandir esse tecido adiposo subcutâneo de uma forma, tem determinante genético. Então, naquelas pessoas onde a expansibilidade do tecido adiposo subcutâneo é limitada, a gente começa a ter modificações estruturais e funcionais nesse grande órgão endócrino que é o tecido adiposo. E aí a gente começa a ter um aumento da lipólise periférica quando a resistência à insulina no tecido adiposo começa a aparecer. Isso vai liberar ácido graxo livre, que vai para o músculo e aumenta a resistência à insulina no músculo, que diminui a captação de glicose, que vai para o pâncreas. E o pâncreas ele fica esteatótico. E aí a esteatose pancreática, num primeiro momento, faz uma hiperinsulinemia, mas depois começa a ter falha da célula beta, que é quando o meu paciente abre um quadro de diabetes. Então, para ter diabetes tipo 2, eu tenho que ter falha de secreção de insulina, e esse paciente, então, começa a ter aumento dos níveis glicêmicos. E esse ácido graxo indo para o fígado, ele altera tanto o metabolismo glicídico quanto o metabolismo lipídico. E ele faz aqui o que a gente chama de dislipidemia aterogênica, que é o paciente que tem triglicérides alto com HDL baixo. Nem sempre o LDL vai estar aumentado, mas se a gente pudesse analisar microscopicamente essas partículas de LDL, a gente ia ver que as partículas pequenas e densas, que são mais perigosas, mais aterogênicas, elas estão aumentadas. Então, a base da síndrome metabólica, a gente tem a resistência à insulina. E o que as pesquisas vêm mostrando para a gente nas últimas décadas é que esse paciente com pré-diabetes, que tem um aumento da liberação de ácido graxo livre para a corrente sanguínea, que vai fazer uma expansão do tecido adiposo visceral, ele também, por resistência à insulina, tem uma hiperativação do sistema renina-angiotensina. Como eu acabei de mostrar, ele aumenta a glicose. Nós temos uma disfunção do equilíbrio de fatores de coagulação, por exemplo, aumentando o PAI-1, que aumenta, então, a coagulação, a coagulabilidade do sangue. Então, tudo isso predispõe inflamação, estresse oxidativo, leva à disfunção endotelial, e aí o meu paciente fica exposto ao risco de eventos macrovasculares, que é a principal causa de morbimortalidade num paciente com diabetes mellitus. Mas hoje a gente sabe também que esse paciente com pré-diabetes também está suscetível a complicações microvasculares, retinopatia, nefropatia, a neuropatia,
que antes a gente pensava que estava apenas no paciente com diabetes. E hoje a gente sabe que essa hiperglicemia, e claro, associado à genética do paciente para suscetibilidade ou para proteção, vai promover alterações em vias que promovem o dano microvascular, como, por exemplo, a via do poliol, a via dos radicais livres, a da PKC e da exosamina, que são vias envolvidas no início, no desenvolvimento das complicações microvasculares. Olha que interessante, pacientes com pré-diabetes, quando a gente diagnostica o diabetes nesses pacientes, e eles tinham uma história de pré-diabetes, que é o que a gente vê em verde, nessas duas figuras, tanto da doença microvascular quanto da doença macrovascular, eu tenho uma maior probabilidade de, no momento do diagnóstico do diabetes, ter estas complicações, retinopatia, nefropatia, a síndrome coronariana aguda e a doença cerebrovascular, quando o meu paciente tem um diagnóstico prévio de pré-diabetes. Então, se a gente conseguir trabalhar prevenção nesse paciente, a gente pode conseguir fazer com que esse paciente seja menos exposto a esses eventos. Então, quando eu falo em prevenção de diabetes, como a professora Rita colocou, mudança de estilo de vida é fundamental, e a gente tem vários estudos importantes que mostram para a gente que sim, vale muito a pena investir em dieta, em atividade física, na verdade, mudança de hábito alimentar, porque dieta tem hora para acabar e para começar e para terminar. Então, eu preciso de mudar o estilo de vida do meu paciente. Mas a metformina, ela vem mostrando para a gente, já desde o estudo DPP, a importância em prevenção de diabetes. O impacto menor em porcentagem do que mudança de estilo de vida, mas se a gente for para a vida real, para a prática, a gente sabe como é difícil fazer um paciente mudar estilo de vida. Então, o DPP mostrou para a gente benefício com a metformina. O modelo do DPP feito na Índia também mostrou para a gente benefício com a metformina. E quando eu pego meta-análise de estudos que trabalharam com a metformina para redução de incidência de novos casos de diabetes, a gente vê favorável à metformina a utilização desse medicamento em pacientes com pré-diabetes. Então, realmente vale a pena. Se a gente trabalhar a longo prazo, os resultados eles continuam. Então, eu tenho no DPP, aquele primeiro período onde o paciente estava em avaliação rigorosa do estudo, e a gente tem estudo de follow-up desses pacientes. Nós já temos mais de 20 anos de follow-up do estudo DPP. Então, o que a gente tem desse estudo é que, quando eu avalio a metformina, ao longo do tempo, como a professora Rita mostrou nesse gráfico, eu vou aproximando o resultado da metformina com a mudança de estilo de vida. Então, nós precisamos pensar em efeito legado, que está associado a um conceito que a gente discute muito em síndrome metabólica, que é a memória metabólica, um legado positivo. Quanto mais precocemente eu trato o meu paciente, menos complicações a gente vai ter. O estudo KPDS ele foi feito em pacientes recém-diagnosticados com diabetes mellitus. E ele comparou metformina com sulfonilureia, com insulina, ao longo de 10 anos de evolução. E ele também tem estudos de follow-up. E o que ele mostra para a gente é que tanto complicações microvasculares quanto macrovasculares, quando eu vou avaliando esse paciente a longo prazo, eu consigo observar a manutenção do efeito benéfico em desfechos quando eu trato precocemente meu paciente para obter valores glicêmicos menores. Por isso que metformina entra nos guidelines. Nos guidelines mais importantes do mundo, como da American Diabetes Association, que coloca para a gente o IMC maior ou igual a 35, idade abaixo de 60 anos, porque o DPP ele foi muito mais sensível para pacientes nessa faixa etária, e mulheres com diabetes gestacional prévio, eu posso considerar o uso de metformina associado à intervenção de estilo de vida. A Sociedade Europeia, ela não inclui recomendações para intervenção medicamentosa ou farmacológica, o grande foco dela é na mudança de estilo de vida, e na Inglaterra nós temos o NICE, que também considera a metformina, especialmente nesses pacientes que têm mais peso. Como também a professora Rita mostrou, nós temos a Associação Brasileira de Diabetes,
também se posicionando em relação à prevenção, onde o uso da metformina associada à mudança de estilo de vida deve ser considerado para prevenir diabetes mellitus em adultos, naqueles com idade abaixo de 60 anos, o obeso acima de 35, como a gente colocou lá na American Diabetes, assim como a história de diabetes gestacional. Mas o que ele inclui a mais, e que eu acho que é muito relevante para buscar mais pessoas que possam se beneficiar, é considerar o paciente que tem síndrome metabólica, hipertensão arterial e naqueles com glicemia de jejum acima de 110. Então, se eu pensar em abordagem ampliada, a nossa Sociedade Brasileira de Diabetes ela conseguiu se posicionar de uma forma bem mais ampla em prevenção de diabetes. E a metformina é um medicamento que atua em resistência à insulina. Ela diminui a produção hepática de glicose, ao melhorar a sensibilidade à insulina nesse órgão, além de melhorar a lipogênese, além de diminuir ter melhora no perfil lipídico, nós temos algum efeito em músculo e tecido adiposo. É um efeito menor do que no fígado, mas algum efeito eu tenho, melhorando a captação periférica de glicose, diminuindo a lipólise no tecido adiposo, que é o que libera ácido graxo para a corrente sanguínea. Nós temos algumas informações mais recentes mostrando que a metformina, além de atuar diretamente em célula beta por redução de lipotoxicidade, ela também atua nessa célula beta porque ela aumenta GLP-1, porque ela vai lá no intestino e aumenta a secreção intestinal pelas células L de GLP-1, que é um hormônio que aumenta a secreção de insulina e diminui o glucagon, que é um contrarregulador importante para a gente. E a metformina, ao longo dos seus mais de 70 anos de conhecimento, de estudo, de utilização, ela mostra para a gente que, ao diminuir a resistência à insulina, melhorar o controle metabólico, a gente consegue benefícios que levam à redução da aterogênese, benefícios diretos na função vascular, e que vai levar, então, à redução de complicações micro e macrovasculares, bem como a redução de complicações trombóticas. Então, é um medicamento que hoje é topo de guideline para o paciente com diabetes tipo 2, em qualquer guideline do mundo, e aqui para a gente, em pré-diabetes, ele entra com o mesmo peso como medicamento de maior indicação pelo nível de evidência. A metformina é um tratamento que está associado à perda de peso. Não é um medicamento anti-obesidade, mas está associada a uma perda de peso, que pode chegar aqui até 4% de perda de peso, então não é considerado um agente anti-obesidade, são medicamentos que têm mais de 5% de perda de peso, mas olha que interessante no DPP, quanto maior a adesão do paciente ao tratamento, quanto mais direitinho ele segue o tratamento, melhor é a resposta da metformina em perda de peso. Então, o que a gente pode deixar de informações é que a metformina tem o seu papel nesse paciente que tem pré-diabetes, que tem uma alta prevalência mundial. E numa doença que nem no CID aparece, mas que hoje a gente já consegue identificar complicações micro e macrovasculares. Por isso é que ela tem essa aprovação em bula para tratamento de pré-diabetes. Lembrando que a dose de metformina, ela tem importância. O DPP usou 850 miligramas em 2 comprimidos por dia. Então, nós temos a dose mínima efetiva de metformina em 1,5 grama. A dose máxima efetiva são 2 gramas. A gente tem que considerar a dose para buscar os resultados que os estudos mostraram. Nós temos, então, redução de evolução para o diabetes. Ao reduzir peso e melhorar parâmetro metabólico, a gente acaba também contribuindo para a redução dos desfechos micro e macrovasculares que esse medicamento tem demonstrado. Essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Eu agradeço aí a atenção e a gente se dispõe agora à discussão. Muito obrigada, Érica. Parabéns também pela sua exposição, bastante clara, ressaltando aí, não é, a importância do diagnóstico e de nós podermos aí oferecer algum tipo de intervenção no sentido de evitar, né, a progressão aí para o diabetes com todas as suas complicações, né?
Nós temos já aqui algumas perguntas, eu vou já colocá-las, mas eu antes até de entrar na questão das perguntas, eu gostaria que a Rita trouxesse um pouquinho para nós ginecologistas obstetras a questão do ovário policístico, né, e toda essa interação aí com a resistência insulínica, e também ressaltando, né, essa importância de nós acompanharmos essa paciente com o ovário policístico e quando intervir ou quando fazer as dosagens dessa glicemia. E também eu já vou anexar uma pergunta, Rita. Aquela paciente onde a gente fez o diagnóstico de pré-diabetes e iniciamos uma intervenção, seja do estilo de vida ou associamos a metformina, quando se repete esse exame, né, há indicação de fazer a repetição da nova dosagem e como fazê-la? Perfeito. Então, vamos falar primeiro sobre o SOP, né? Por que o SOP ele tem a hiperinsulinemia tem impacto no SOP, né? A insulina aumentada, ela pode atuar diretamente no hipotálamo e na hipófise, alterando a pulsatividade do gene RH, fazendo com que haja maior produção do LH, né, versus o FSH. Consequentemente, isso vai bombardear a teca interna do ovário, promovendo maior quadro de hiperandrogenismo. Então, isso é uma coisa que perpetua o SOP. Além de, no sistema nervoso central, ele pode atuar no fígado, fazendo com que haja diminuição do SHBG, né, quando você tem uma insulina alta, e atua diretamente na suprarrenal, aumentando também a produção dos androgênios, e, por fim, na própria teca interna, rico em receptor insulinêmico, receptor de crescimento, você vai ter a ação da própria insulina, estimulando o hiperandrogenismo. Então, tudo isso perpetua a gênese da SOP, que está, que tem como base o hiperandrogenismo. Então, tratando-se esse quadro, a gente consegue diminuir a fonte, né, também, consequentemente, desse distúrbio metabólico. Então, a gente trabalha medicamentoso, né, nessas pacientes. Então, vamos lá. A gente fez o diagnóstico de resistência insulínica, nós vamos ofertar entre 1,5 a 2 gramas, né, de metformina. Você não adianta também esperar que isso vai se reverter tão logo, né? E sempre, Celeste, a gente, como, por exemplo, no SOP, a primeira ação é perda de peso, né? Se ela tiver com o IMC aumentado, primeira ação. Se ela perder 5% do peso corpóreo, a gente já vê uma alteração nessa mulher na resistência insulínica e também no ciclo menstrual. Quando elas têm amenorreia, elas voltam muitas vezes a ciclar. Então, perda de peso e atividade física associada, né? Isso é o estilo de vida, com a alimentação, mudança dos hábitos. E aí a gente, muitas vezes, quando elas têm uma resistência insulínica, a gente dá metformina entre 1,5 a 2 e vai dosar uns 6 meses. Não adianta você querer que vai mudar depois de 30 dias, não é assim. Então, a gente dosa, em geral, em 6 meses, a gente vai ver alguma modificação. Maravilha, muito bom. Eu queria perguntar um pouquinho, então, agora para a Érica, a questão de como prescrever essa mudança de estilo de vida. Como é que a gente chega na paciente, como é que a gente deve orientar, né? Quais são as medidas aí que você, Érica, costuma implementar nessa abordagem? Bem, é peça-chave no sucesso do tratamento, né? A gente tem uma doença que ela não tem cura, mas a gente consegue prevenir, e quando, né, a gente desenvolve o diabetes, eu consigo controlar. Então, mudança de estilo de vida é importante em todas as fases. Alimentação saudável sempre e adequada à necessidade que a gente tem de porcentagem de perda de peso. Individualizar cada processo, né? Hoje, para perda de peso, a gente trabalha muito com os fenótipos de excesso de peso, né? A gente tem os pacientes que são grandes comedores, tem os comedores noturnos, nós temos os compulsivos,
tem os que fazem comer emocional, identificar o que está fazendo o paciente comer errado para a gente intervir de forma adequada também. Seja no comportamento alimentar, porque existe formas de, com mudança de estilo de vida, melhorar os comportamentos errados, até mesmo se eu for medicar esse paciente para perda de peso. Atividade física, hoje a gente recomenda de preferência, né, o ideal seria que o paciente conseguisse fazer uma mescla de exercício de resistência com exercício aeróbico, sempre adequando ao que a paciente quer, gosta de fazer. Não adianta impor o que eu acho melhor, não vai funcionar. O paciente precisa aderir ao tratamento. Da mesma forma, eu sempre faço uma brincadeira, né? Não adianta ir na nutricionista e mandar comer chia e semente de girassol, uma pessoa que nunca comeu isso na vida. Então, não vai ter uma mudança. A gente precisa que a alimentação seja saudável, pode ser arroz, feijão, legumes e carne, né? Mas é preciso que adeque ao paladar também. E esses resultados, a gente trabalha com uma porcentagem de perda de peso para prevenção de diabetes de pelo menos 7,5% de perda de peso. São os dados que vêm mostrando para a gente os melhores resultados. 5% de perda de peso já tem melhora metabólica. Quanto mais peso perder, mais repercussão eu vou ter em redução de evolução para diabetes. Perfeito, ótimo. Muito obrigada, Érica. A Ana Carolina Vasconcelos Câmara nos mandou parabéns aí a vocês, e ela fez uma pergunta, eu vou colocar para vocês, tá? Quando é detectado esse pré-diabetes com apenas uma dosagem alterada, né, na presença dos fatores de risco, se isso já indica iniciar o tratamento medicamentoso, ou nos moldes, né, de antigamente, de ter 2 dosagens, inclusive eu já estendo a pergunta para o diabetes de fato, não só para o pré-diabetes. Antigamente a gente lidava com essa situação de fazer uma checagem, né? Como é que está isso hoje? Qual é o protocolo? Pode falar, Érica. Bem, é muito importante repetir exames, porque a gente tem problemas de laboratório também, né? Eu acabei de pegar uma paciente essa semana exatamente assim, ela veio com diagnóstico de diabetes, e na verdade ela não tinha nada, fez num laboratório ruim e acabou dando um falso diagnóstico e apavorou a paciente. Então, a repetição é até por conta de erros que possam acontecer, você não dá um diagnóstico equivocado para o paciente. Então, a gente vai repetir, para o diabetes mesmo, a gente só não repete se o paciente tem clínica, poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, com glicemias ao acaso maior do que 200. Fora isso, a gente vai sempre repetir. Perfeito. Alguma coisa, Rita, para complementar? Não, Tá bem, é a né? recomendação mesmo da diretriz. Ele fala, se você tiver uma dessas dosagens alteradas, deve-se repetir. Então, ele mesmo é uma recomendação. Perfeito. Em E eu tenho relação uma à pergunta. metformina, que você tinha perguntado da metformina, quando começar o tratamento, né? Perfeito. Isso. A Ana Carolina perguntou, né? Isso. Na primeira dosagem, a gente geralmente não começa. A mudança de estilo de vida, ela tem um impacto aqui, né? Pode resolver a história do nosso paciente, mesmo a gente sabendo que é muito difícil mudar estilo de vida. Então, a gente tem que ter bom senso. Se o paciente realmente está mudando estilo de vida e a gente está vendo alguma melhora, ok. Mas também a gente não vai ficar de eterno esperando que o paciente faça uma coisa, orientando uma coisa que o paciente não está fazendo. Eu penso assim, se eu pegar uma paciente que está com uma glicada de 6,4, é diferente de eu pegar uma que está com 5,7. Então, a 6,4, para mim, é meramente uma questão numérica. Tinham que pôr ponto de corte, puseram 6,5, 6,4 para 6,5 para mim é a mesma coisa. Então, nessa eu não vou dar tempo, essa eu vou começar a tratar. Uma paciente com 5,7, 5,8, 5,9, poxa, dá tempo, né, da gente investir na mudança de estilo de vida, porque é um tratamento de longo prazo. A gente viu no DPP, para dar benefício a longo prazo, são 10, 15, 20 anos de uso. Então, eu começo sem ter tempo para parar. É uso crônico. Perfeito. Eu tenho uma pergunta que é de clínica mesmo, de consultório, né? Não acho que seja infrequente. Aquela paciente que tem os fatores de risco, a gente solicitou a glicemia e solicitou a hemoglobina glicada, e vem uma glicada abaixo de 5,7,
mas vem uma glicemia de jejum aumentada. Como é que a gente interpreta esse enigma, Érica? Nós conversamos sobre isso, né, Rita? Olha isso, eu vou falar, viu? Eu vou responder porque eu fiz essa pergunta para a Érica. Opa, Antes, eu falei, Érica, porque isso acontece, né? muito comum, muito Muito comum. comum. Aí a Érica me ensinou. Ela falou: olha, Rita, se a hemoglobina glicada estiver bem baixa, por exemplo, 5,2, ela me deu esse exemplo, e a glicemia de jejum 101, esquece. Ela falou: fica tranquila, porque realmente uma glicada muito baixa, só com aquela glicemia de jejum, às vezes a paciente fez um jejum prolongado, mais do que 12 horas. E aí a glicemia aumenta mesmo. Então, para você fazer um double check, você deveria solicitar para que a paciente fizesse um jejum de 8 horas ao invés de 12. Porque até ela ir no laboratório, até ela ser funcionada, até isso de 12 se torna 15 muitas vezes, gente. Então, ela me ensinou isso, né, Érica? Eu fui uma boa. Certo. É Érica, mas então a muito glicada, ela fala muito mais alto do que a de jejum, essa que é a verdade. eu sempre explico assim para as pacientes entenderem, né? A glicemia de jejum é uma fotografia daquele minuto, daquele dia, daquela hora, enquanto a hemoglobina glicada é um filme dos últimos 4 meses. Então, ela me dá uma informação muito mais ampla do que uma glicemia de jejum. Glicemia, o paciente engana a gente. O paciente com diabetes, ele fala, vou lá na doutora Maria Celeste semana que vem, vou colher o sangue 2 dias antes. Aí ele faz uma semana de jejum, achando que... Aí chega lá com a glicemia de jejum de 80, fala, viu, doutora, que coisa boa? E aí você olha glicada horrorosa. 9, fala, não está funcionando, não conseguiu me enganar. Então, não É engana. interessante, é isso aí. É muito bom, é verdade. A gente vê, mas de fato é comum essa situação, né, da jejum ver acima e uma glicada muito boa, né, e a gente fica às vezes um pouco com dificuldade da interpretação. Eu tenho uma pergunta que eu fiquei enquanto vocês apresentaram as brilhantes aulas, que é a questão, nós temos então a situação de mudança de desfecho, né, e de poder oferecer saúde aí para os nossos pacientes, no sentido tanto de implementação de estilo de vida, como também de medicamento, né, quando isso não for atingido, para evitar que uma paciente chegue no diagnóstico do DM, né, com todos os desfechos negativos que eles têm. Mas eu queria saber se tem, porque eu desconheço, de fato, há estudo de prospectivo, uma corte, para avaliar quantos pacientes que saem do DM e que saem do pré, desculpe, e chegam no DM sem fazer intervenção. Nós temos esse dado? Não sei se a Érica sabe. No DPT, a gente teve o grupo placebo, né? Perfeito. O grupo placebo comparando com a metformina, com o braço de metformina, e o braço com mudança intensiva de estilo de vida. Isso é uma coisa importante de lembrar, né? O DPT foi mudança intensiva. Eles tinham nutricionista em cima do paciente o tempo todo, orientação de atividade física pelo estudo de forma regular. Então, não é só chegar e falar, né? Não foi simples, foi uma abordagem muito impactante. Talvez por isso dê um resultado muito maior do que a metformina, né? Então, se a gente pegar o grupo com placebo, a gente vai ter 80% desses pacientes evoluindo. Tem pacientes que não vão evoluir. Então, hoje a gente trabalha um pouco com o fenótipo do paciente com pré-diabetes. Então, eu tenho um paciente que tem síndrome metabólica, dentro do contexto de síndrome metabólica, ele tem doença hepática esteatótica, que é um marcador muito importante de resistência à insulina para a gente. Ele tem glicemia de jejum alterada, ele tem tolerância de 2 horas alterada, ele tem tudo. A probabilidade dele evoluir para diabetes tipo 2 é de 70%. Se a gente tem um paciente que só tem uma glicemia de jejum alterada, isso já cai para 34%. Se eu tenho intolerância à glicose no teste oral em 2 horas, isso aumenta um pouquinho mais, mas ter todas as alterações é muito maior. Isso é para a gente avaliar na hora, até para estimar, até para falar com o paciente, olha, você vai evoluir, né?
até o poder de convencimento da gente para o paciente começar a usar um medicamento que é crônico. E aí isso impacta ali para ajudar, né? E uma coisa que eu queria lembrar que eu não falei, que é lembrar que hoje a gente tem metformina de liberação prolongada. Então, não se prescreve mais a metformina simples, porque ela tem uma tolerabilidade reduzida, né? Então, eu vejo 2 benefícios na metformina de liberação prolongada, que é melhorar a tolerabilidade, a gente reduz de 20% para menos de 5% a intolerância gastrointestinal, fazendo aumento semanal da dose, né? A gente começa com dose menor e vai aumentando, e adesão, porque eu posso usar os 2 comprimidos depois do jantar, se eu estiver fazendo 850 miligramas. Se estiver fazendo 500 miligramas, a gente faz 3 comprimidos depois do jantar. Então, dose única diária, adesão melhora. Se a adesão melhora, o meu paciente vai ter melhor resultado. Eu acho que são vantagens que a gente tem que pensar na hora de fazer a prescrição. Isso é muito importante, Erika. Eu ia já entrar nesses detalhes, né, da prática, né, porque, de fato, né, o ginecologista, né, tem essa arma aí, né, a ferramenta da medicação, mas muitas vezes, né, não se tem essa tão grande vivência como vocês da endocrinologia têm na prescrição, né. Então, eu teria algum outro detalhe, assim, eu acho que é interessante você trazer esses pontos práticos, né, de como prescrever, de como orientar, né, de que já talvez adiantar para a paciente que ela poderá ter algum tipo, né, que é mais frequente. Eu acho que isso é interessante a gente usar esse momento também para trazer a sua experiência, Érica. Sim, a tomada noturna, ela dá mais tolerabilidade do que a tomada de dia, né? Então, a gente às vezes vê as pessoas dividindo dose da metformina XR. Não precisa reduzir, ela foi feita para usar em dose única diária, e tomar depois do jantar reduz os eventos gastrointestinais, até porque o trânsito gastrointestinal durante a madrugada é menor, é mais lento, então vai ter uma absorção ainda mais lenta. Então, vale a pena começar à noite. Outra coisa que é um detalhezinho super prático e que às vezes assusta os pacientes. O comprimido pode ser visto nas fezes. E os pacientes acham que não está fazendo efeito, porque, nossa, doutora, está saindo nas fezes inteirinho. E, na verdade, o que está saindo é só a base, né? Ele é um polímero e, na hora que entra em contato com os sucos digestivos, ele vai abrindo janelas nesse comprimido, nesse polímero, e a metformina vai sendo liberada aos poucos. Então, quando ela é eliminada nas fezes, já não tem mais metformina ali, só ficou a base mesmo. E é comum, o paciente que se dá uma olhadinha ali, vai encontrar. E aí é não assustar, porque isso é possível. Super comum mesmo. Interessante. Muito bom. Eu tenho agora uma outra pergunta, a Cláudia Berribili da Costa, que também elogiou aí as aulas de vocês, mas fez a seguinte pergunta: uma paciente com hemoglobina glicada normal, uma glicemia de jejum alterada e insulina aumentada. Então, aqui entrou a insulina, a dosagem da insulina. Eu queria ouvir um pouquinho também vocês em relação a isso. Então, a pergunta da Cláudia foi: glicada normal, jejum alterada e insulina aumentada. Oriento somente mudança do estilo de vida ou já inicio medicação? De novo, né? A gente sempre vai começar com mudança, né, de estilo de vida, né, Érica? Na verdade, a gente não trata de forma farmacológica hiperinsulinemia. Na verdade, a gente não precisa dosar insulina, porque a clínica do paciente me mostra uma paciente que tem acantose, que tem cintura aumentada, hipertensa, com pré-diabetes, né? Ou que não tem pré-diabetes, mas aí tem essa obesa com cintura aumentada, tem acantose, doença hepática gordurosa, a insulina está alta. Então, não precisa de dosar. Até porque os pontos de corte, eles não são padronizados no mundo. Então, é muito difícil de você falar assim, nossa, esse valor está alto, esse valor está baixo. É claro, se você pegar um 50, está alto. Mas você pega aqueles valores de 12, 13, 14, né? A mesma coisa do Roma. O Roma IR, que é o Roma de resistência à insulina, a gente tem um estudo brasileiro, né, que foi feito na Unicamp, que pôs um ponto de corte, mas foi uma população também limitada, não é uma população, não representa a população brasileira toda,
como outros países também não têm um ponto de corte. Mas é claro, você pegou 5 de Roma IR, tem resistência à insulina. Mas, de novo, é clínica. Na prática, assim, eu não solicito dosagem de insulina. Isso eu acho muito importante, Érica, porque a insulina entrou assim num pacote, né, de dosagens laboratoriais, e hoje a gente pega assim um número gigantesco de pacientes que já vêm com os exames solicitados pela nutricionista muitas vezes, e a insulina está lá junto, né, no kit, né? Então eu acho que isso é muito importante, né, trazer essa orientação e de fato assim esclarecer, né? Essa paciente, então, que veio através aqui da pergunta da Cláudia, como vocês já colocaram, né? Vamos, então, excluir a questão da insulina solicitada, não há necessidade, né? Nós não temos esse requisito, mas seria uma paciente como, né, de fato, que já falamos, né? Vamos entrar em estilo de vida e, se não responder, a gente vai, então, associar a medicação, né? Eu tenho algumas perguntas, eu vou correr um pouquinho, gente. O Erickson Araújo Nunes, que também fez a seguinte pergunta: as pacientes que já têm nefropatia, qual é a indicação da metformina? Então, aqui a gente já avançou um pouquinho aí na complicação, né? Vamos lá. Paciente com pré-diabetes também pode ter nefropatia, né? A metformina ela não é proibida em pacientes que têm doença renal crônica com taxa de filtração glomerular até 30. Abaixo de 30 tem que ser suspensa a metformina. Entre 30 e 45, a gente usa 1 grama por dia, porque acumula a metformina. E é só uma forma da gente evitar um efeito colateral extremamente raro, que é a acidose lática. Então, eu sempre brinco assim, eu nunca vi meu chefe, que tem mais tempo de endócrino, eu nunca viu, mas está relatado. Então, se a gente pode evitar, melhor, né? Porque é uma situação mais grave. O peso desse paciente da metformina em melhora renal, quem já tem nefropatia, nós não temos essas evidências com a metformina, mas a gente tem outros medicamentos que podem ser usados nesses pacientes hoje que têm doença renal crônica e alteração glicêmica, ou até mesmo sem alteração glicêmica, né? Hoje os inibidores de SGLT2 estão indicados para pacientes com DRC, independente se tem diabetes, pré-diabetes ou não. Perfeito. Eu tenho você falou, Érica, aí em mais de uma vez a questão da esteatose hepática, né? E a gente sempre tem essa pergunta por parte das pacientes da esteatose, trazer muito mais a questão da gordura do que do açúcar, né? Mas eu acho que é interessante você usar aí um pouquinho como a questão da resistência insulínica está ligada em todo esse complexo aí que hoje a gente tem visto tanto, né, através de ultrassons aí abdominais para a questão da esteatose presente, né? Eu acho que é interessante a gente também abordar um pouquinho nesses minutos finais, Érica. Totalmente relevante. No fígado não deveria ter nenhuma gota de gordura, então não existe essa história de gordurinha no fígado, né? Qualquer quantidade de gordura é nociva, e mesmo o paciente com esteatose grau 1, ele pode evoluir para cirrose. Então, a jornada do fígado ela é muito ruim, porque o paciente pode sair de esteatose, inflamação, fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular. Quem vai? Eu não sei, não tem bola de cristal, não tem nenhum exame que marca. Então, teoricamente, todo mundo que tem esteatose pode um dia vir a ter um câncer de fígado. E a mortalidade aumenta, a gente está aí com a maior causa mundial de transplante hepático no mundo hoje, a doença hepática tóxica, e ninguém dá moral para isso. Então, a gente tem que investigar, tem que ver se esse paciente não tem hepatite, tem que avaliar se não tem fibrose, porque a gente tem formas de tratar esse paciente diferentes se ele tem ou não fibrose. Perfeito. Gente, eu acho que foi, assim, essencial o nosso demonstrativo aí da importância da valorização, da avaliação adequada aí das nossas pacientes. Nós temos ainda aqui algumas perguntas, né? Eu vou até inserir aqui uma que entrou muito agora, porque para deixar bem claro. Luciana pergunta: quando devemos dosar a insulina de jejum? Já foi dito, mas a Érica vai repetir. Não precisa, Luciana. Não precisa. Não precisa. Eu doso insulina se eu estiver suspeitando de insulinoma, né? Um tumor pancreático produtor de insulina, o paciente está tendo hipoglicemia. Fora isso, não tem indicação.
Então, vamos deixar bem claro, as nossas pacientes de toda essa gama que a gente falou aqui, obesa, sobrepeso, a Isso. SOP, todas as nossas gestantes, inclusive insulina não precisa ser dosada, gente, por favor, eu acho que esse recado tem que ser aí disseminado, tá? Mas eu quero agradecer muito a presença da Érica, a presença da Rita, foram aulas muito boas, aproveitamos demais, eu acho que a discussão também foi muito rica, e eu mais uma vez quero agradecer a Merck, né, que propiciou essa discussão hoje à noite, e quero convidar muito vocês todos aí para a nossa próxima live aí da Febrasco, que vai ser no dia 7 de outubro, numa segunda-feira, às 19 horas, vai ser um horário um pouquinho mais cedo do que nós fizemos hoje, e vai versar sobre a diretriz brasileira sobre a saúde cardiovascular no climatério e na menopausa, que foi uma atividade desenvolvida em conjunto da Febrasgo e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Teremos a presença de 2 ginecologistas e 2 cardiologistas, vai ser uma atividade também importante. Gente, muito obrigada pela atenção de todos que estiveram aqui presentes, muito obrigada, Rita, muito obrigada, Érica, e uma boa noite, um bom final da semana aí para todos nós. Amém. Abraços. Obrigada. Um abraço grande. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.